Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira e começando a semana com o programa Acerto de Contas, com mais uma personalidade para entrevistar os nossos convidados. Eu apresento a vocês aí de casa, Rafaela Sinésio. Que bom você estar aqui no nosso programa, fazer parte dessa bancada. Boa noite. Boa noite, Marcele. Boa noite aqui aos colegas. Mais uma vez aqui, uma honra e dessa vez... Mais uma vez não. Dessa vez é definitivamente... É verdade. A apresentadora do programa Acerto de Contas. E ela vai interagir com vocês em casa sobre vários assuntos que a gente debate aqui do cotidiano. Eu sei que ela tem uma formação intelectual muito boa para isso e vai nos agregar muito conhecimento, tenho certeza. Um prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço e vamos arrasar no episódio de hoje. Obrigado. Áurea Cedrais, como é que foi o final de semana? Maravilhoso, boa noite aos colegas, boa noite a você, telespectador. Obrigada por permitir que a gente adentre toda semana aí no seu lar. Eu acredito que hoje tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender aqui com o nosso professor. Com certeza. Rebouças, boa noite. E aí, como é que começou a semana? Boa noite, Marciele. Muita novidade hoje. Professor Rafael Coelho. Nossa amiga agora nos dando aqui a honra de estar conosco, a Rafaela Sinésio, né, que toda semana me manda uma mensagem no início da semana, revigorante, né, a nossa amiga Áurea, que tem lá a sua clínica fantástica, viu, das melhores clínicas de Fortaleza da Áurea. Então é uma honra estar aqui mais uma vez, entrando na casa dos nossos telespectadores, que são fiéis. Muita gente está zapeando o canal, quando nos vê para e fica voltando a nos assistir. Isso é uma honra ter você gostando da nossa programação. E o final de semana foi fantástico, como sempre, né? Graças a Deus. Bom, então para começar o nosso programa hoje, tenho que apresentar, obviamente, o convidado. Nosso convidado é formado em Química pela UFC, ele é mestre em Ciências pela UFC, doutor em Biotecnologia Molecular pela UFC, faz parte de um grupo de estudo de plantas laticíferas, Biolatex, abre parênteses, Biolatex. Ele estuda as proteínas das plantas nativas da Índia, chamada Calotropis procera, que é uma planta que se adaptou muito bem na nossa região aqui do estado do Ceará. Ela é utilizada, inclusive, para fazer queijo coalho, né? E depilar peles de animais para a produção de couro e produção de membranas para cicatrização, enfim, é muita polêmica aqui. Uma boa noite você estar aqui nos prestigiando com sua presença aqui, doutor. Doutor Rafael Coelho. Rafael Coelho, me mandaram, viu? Mas não mandaram o nome do entrevistado, viu, Rafaela? 1-0 para você. Então, boa noite, Rafael. Boa noite a todos presentes. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse programa tão assistido, né, pelos nossos telespectadores. Grande abraço. Mas, Rafael, para a gente começar aqui o programa, começar bem, essa planta é conhecida aqui no estado do Ceará como ciúmes. É o nome que se dá popularmente para essa planta, é isso? Essa planta, você falou anteriormente, ela é uma planta nativa, né, da Índia, que se adaptou muito bem aqui na nossa região, no nosso clima. E ela é conhecida no interior por ciúme. Agora, o nome científico dela é Calotropis procera, né? Que é uma planta laticífera. Porque quando se fala em planta laticífera, o que vem à nossa cabeça é apenas a seringueira, né? Mas existem são diversas espécies que contêm em sua estrutura o látex. Interessante, né? Uma planta da Índia. E como é que vocês chegaram à conclusão de estudar essa planta? Por quê? O que vocês... Porque é uma coisa curiosa, vocês são cientistas. Curiosidade, você falou tudo, né? Todo pesquisador... Cara, olha pra presa, eu vou estudar o que é isso. Isso, todo pesquisador é curioso, né? Então, as ideias surgem a partir de uma curiosidade. E foi a partir dessa curiosidade, né? Evidentemente, existem estudos
sobre outras plantas laticíferas, né, que tem vários resultados altamente positivos em termos fitoterápicos, e surgiu essa ideia de também estudar essa planta que, quanto mais você, é engraçado que quanto mais você tira, quanto mais você tenta removê-la de um terreno, de uma casa, ela nasce, né? Foi feito até um estudo do poder de regeneração dessa planta. É incrível como ela se reproduz, como ela se regenera, né? Então, em 30 dias você já pode fazer uma nova coleta dessa planta aí. Então, curiosidade, Marcelo, tudo na vida são curiosos, né? Que tentam ver um problema e tentam, de uma forma lúdica, tentar resolver esse problema com algo que Deus não deu, que é justamente essa proteína que está dentro, né, desse leite, né, dessa planta laticífera. E é engraçado, é a natureza mostrando que ela está ali para ser usada, né? Você imagina... Por favor ao ser humano, Você né? imagina A humanidade. uma tribo indígena, né, na Amazônia que nunca viu um outro ser, né, apenas a da sua espécie. Aí, eu tô com dor de dente, aí mastiga aquela casca, tô com dor de ouvido, come aquela raiz, dor de cabeça, mastiga aquela planta. Então tudo vem da natureza, né? Então a curiosidade nos fez, né, dentro de um laboratório da Universidade Federal do Ceará, em um espaço pequeno, através de ensaios, né, nós conseguimos vários resultados satisfatórios, né, tanto bom para o meio ambiente, como especial para a vida do ser humano. Show. Rebouças? Rafael, doutor Rafael, nós estávamos conversando aqui no bastidores, né? E é interessante para o nosso telespectador saber que essa planta, ele já viu essa planta por aí, né? É aquela planta que solta o famoso dente de leão, né? Aquela penugenzinha branca, aquela que plumazinha branca, que tem um dentezinho preto nela e que ela voa com uma facilidade incrível. Isso. Aliás, flutua, né? Voar tem que... É o vento, né? Ela flutua no vento com uma facilidade incrível. Inclusive, aqui no estado do Ceará tem muita, né, dessa planta. Mas o Marcieri falou aqui no início de várias aplicabilidades dessa planta. Isso é fantástico, né? Porque uma planta, ela ser utilizada, como você falou, a curiosidade é grande e o cientista começa a aplicar em diversas coisas que jamais uma pessoa que não tem essa curiosidade científica aplicaria, né? Por exemplo, falou aqui em aplicação para leite, é isso? De coalho, leite de coalho, falou na aplicação para o curtume, né? Para produção de couro, e você nos falou aí também na conversa com você no bastidor sobre a questão da camurça. Né? Então, primeiro, parabéns por essa curiosidade que você tem. É graças aos pesquisadores, aos curiosos, que nós temos essa diversidade de descobertas no mundo, né? Inclusive, há quem diga que na Amazônia nós temos a cura do câncer, só que ninguém descobriu ainda. Né? Eu estava vendo um pesquisador inglês falando o seguinte: eu amo o Brasil. E esse pesquisador é interessante, ele fala só de insetos, né? Ele estuda só insetos. E ele dizia, rapaz, eu amo o Brasil. Aí o cara, mas por quê? Porque eu trabalho com isso, eu sou pesquisador de insetos e tudo. Na Inglaterra, ele falando. Aqui na Inglaterra, ele deu um exemplo, eu achei até um negócio assim exagerado, mas ele disse que é nesse patamar, né? Aqui na Inglaterra, todos os insetos que nós temos numa floresta, se eu for em uma árvore, numa floresta do Brasil, eu tenho mais diversidade de insetos naquela árvore do que em toda uma floresta inglesa. Então nós temos aqui no Brasil uma diversidade ainda de coisas a serem descobertas, né? É por isso também o interesse tão grande na nossa Amazônia, né? E também temos o cerrado, temos a caatinga. Essa planta que você está falando, essas três coisas são fantásticas, que você vai adentrar durante o programa. E nem é na Amazônia, né? Não sei se lá tem também, mas aqui no Ceará tem de rumo essa planta. Isso. E é uma lama, como o Marcelo disse no começo, que é estudada, parece que é da Índia, é isso? Nativa da Índia. Ela é uma... primeiro, minhas perguntas que eu vou deixar. Essa planta, ela é um alienígena, ela foi trazida da Índia. Alienígena, para quem não sabe, na ciência se chama quando uma espécime, ou vegetal, ou animal, é trazida de outro ecossistema e plantada no nosso. Ela é uma planta alienígena que veio de outro ecossistema, ou ela tem aqui também e tem na Índia também? E a aplicabilidade dessas três que nós falamos aqui de início, qual é assim a mais fantástica que você acha? Bem, em relação à primeira pergunta, essa planta ela é nativa da Índia, né? Ela não faz parte do herbário aqui do nosso estado, portanto ela pode ser cultivada, né, para fins terapêuticos. Ela
na verdade, não se sabe como ela surgiu aqui, né? De repente, alguma corrente de ar leva essa pluma, alguém a Que plantou coisa aqui, interessante, com alguma né? curiosidade. Mas o fato é que essa planta ela se dá até em beira de água salgada. Em duna ela se dá, essa planta aí. Eu já bati foto dessa planta saindo de muro de uma pedra, entendeu? Então ela é fantástica, né? Tanto como ela se dá e como o poder de regeneração dela. Qual foi a outra pergunta, Rebouças? Você respondeu se ela é alienígena, ela veio da Índia, né? Índia. A outra é nessa aplicação. Ah, sim. Que dessas 3 aplicações, qual é que você destacaria? Bem, o nosso grupo, né, Biolátex, que é um grupo de pesquisa que estuda os efeitos desse látex, ele, dentre várias aplicações, eu destaco 3, né? Que é justamente a produção do couro, o processamento do couro, o queijo coalho, né? A fabricação do queijo coalho, e a membrana, uma membrana cicatrizante para pessoas com diabetes. Todos nós sabemos que pessoas com diabetes, né, tem um problema muito sério, que é a cicatrização de feridas, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou falar do início, né, para que os telespectadores entendam um pouco sobre o processo, né, como é que essa planta ela dá esse progresso à ciência. Essa planta, você primeiramente faz uma coleta, né? Você faz um ápice, uma injúria mecânica, como se fala no laboratório. Você quebra um pouco, lembrando que você faz a quebra dela, só que não atinge, como eu falei, o poder de regeneração dela é incrível. Em um mês, você já pode fazer a mesma coleta naquele mesmo local, tá? Então, a planta ela é tipo um arbusto, não precisa ser aquela planta alta, 1 metro já é suficiente para conter o látex, né? Você coleta esse látex em uns tubos Falco, uma proporção de 50 ml de água destilada e 50% desse fluido. Você trouxe a amostra aí, né? Sim, eu trouxe. Eu trouxe aqui o látex, né? látex que ele está falando é isso aqui, é um líquido. Parece leite, né? Parece uma planta lactífera, né? Aí depois se trocou. Bem, aí depois de alguns processos físicos no nosso laboratório, dentre a centrifugação, as diálises, a liofilização, né? Eu consegui extrair desse leite, desse látex, uma proteína. E essa proteína esse material que já é foi uma coisa mais justamente sólida. isso. O líquido vai para o sólido. Ele é parece algodão, né? Não é tóxico, né? Na verdade, são retirados nesses processos físicos toda a toxicidade dessa planta, restando apenas o ator principal, coadjuvante, que é o látex, né? Ou melhor, a proteína, que é uma enzima. E dessa enzima é que nós fazemos, né, todos os experimentos, os ensaios, primeiramente, inicialmente dentro do laboratório, numa proporção micro, né, para depois levarmos para uma indústria de queijo, para um hospital e, no meu caso, para um curtume, né? De antemão agradecer aqui a CV Curso, né, na qual ela abriu o espaço para nós desenvolvermos esse trabalho em larga escala. Então, o couro, né? Eu quero primeiro falar do couro, que é onde eu realmente faço essa pesquisa, que eu acho muito interessante, porque o couro, todos sabem que é um artigo tão importante que ele distingue até classes sociais, né? O couro você hoje é utilizado em sapatos, em bolsas, carteiras, estofados, vestuário, tudo que você imaginar, veículos, tudo você tem um couro, né? Só que há uma diversidade muito grande do couro. Há uma escala, né, de parâmetros do couro. De qualidade. De qualidade, né? Que vai do 0 ao 10. Só que, infelizmente, né, no processamento do couro, na fabricação do couro, na etapa que eu digo mais importante, que é a etapa da depilação, o que é a depilação? A depilação é a etapa mais importante na fabricação do couro, em que consiste em retirar o pelo da pele do animal. Ninguém viu um couro com pelo, né? Parece ser simples, mas é a etapa que define a grandeza, a qualidade, a magnitude de um couro. Essa é a etapa da depilação. Nessa etapa, utiliza-se um sal inorgânico, né? Que é o sulfeto de sódio.
esse sal é utilizado universalmente. É o mais utilizado para depilação. Evidentemente que já tentaram, alguns estudos, pesquisas, tentar substituir. Conseguiram substituir. Só que a qualidade não é tão boa, né? Não tem tanta eficácia quanto a do sulfeto de sódio, esse sal inorgânico. E esse sal é muito tóxico para o meio ambiente, e em especial o ser humano, causando mortes todos os anos em diversos curtumes do Brasil e do mundo afora. Por quê? Porque esse sal ele é princípio ativo da chuva ácida. Esse sal ele forma um ácido sulfídrico, que é um ácido muito sufocante, asfixiante, né? Então e outra coisa, ele é muito solúvel em água. Sendo solúvel em água, aí vai ter um outro problema de você retirar esse sal da água, né? Levando em consideração que você gasta muitos litros de água para a produção de couro. Por exemplo, para fazer 1 quilo de couro, você gasta em média 40 litros de água, né? Então é muita água que se gasta. E utilizando essa nossa proteína, essa nossa protease extraída da planta, ela, além de reduzir os danos ambientais, em especial ao ser humano, ela reduz também, né, consideravelmente o consumo de água, tá certo? E onde vai muita água, onde se mistura e onde sai ácido é muito perigoso. Rafael, seu questionamento? Eu estava vendo aqui o professor Rafael Coelho falar sobre essa questão da utilização dessa planta, Calotropis procera. Procera, é um nome bonito, né? Pois é, um nome bonito e difícil, né, de se pronunciar. Mas você aí falando, eu pensando, meu Deus, olha a importância desse trabalho na Universidade Federal aqui do Ceará, né? Que é feita justamente para isso. Sempre pioneira, Exatamente, sempre pioneira nessas pesquisas. E o couro, ele é algo tradicional aqui do Ceará. Faz parte da nossa cultura. Né? Os vaqueiros, né? Quando você volta um pouquinho a mais no tempo, o próprio cangaço se utilizava muito do couro, né? Você falou aí de uma técnica milenar, né? Que hoje já sabe-se que não faz bem ao meio ambiente. Aí você já entra com a sua pesquisa aí, com essa renovação aí na qualidade do couro, né? E como é a questão dessas empresas que trabalham na preparação do couro, os curtumes, né? Curtumes. Qual o benefício que a tua pesquisa vai trazer para esses locais que trabalham justamente com esse processamento de couro? Excelente pergunta, Rafael. Aproveitando a pergunta da Rafaela, em termos de custo também, custo-benefício, custo financeiro, vamos lá. Então, primeiramente, né, eu estou aqui agradecer aqui ao nosso líder lá do laboratório, né, o professor Márcio Viana Ramos, na qual ele é o coordenador do nosso grupo de pesquisa das plantas laticíferas, né? Rafaela e amigos, como eu falei, a etapa mais importante do processamento do couro, da preparação do couro, é a depilação, que vem do início, né? Vem do início. Você seguindo fidedignamente as etapas da produção do couro, quando, em vez de você colocar esse sal tóxico, que é o sulfeto de sódio, você coloca essa proteína. Essa proteína por si só, Por si só na água. Por si só, é incrível, né? Parece algo inimaginável, mas é verdade. O efeito é igual? O efeito... Não, não é igual, é melhor, né? Porque é um composto natural, né? Aí você no final, já pode até pular as etapas, né? Porque no final, o couro já produzido, você vai nos testes de qualidade, de maciez, de textura, de consistência, de durabilidade, né? Que é 100%. E o sal agride? O sal é um composto muito tóxico, um composto químico muito tóxico. Mas o que eu quero dizer é que você seguindo fidedignamente as etapas, você coloca esse composto e seguindo o processo, né, nós adquirimos o couro, né? Evidentemente, inicialmente nós fizemos isso em laboratório, em escala pequena. Claro. Até porque eu não posso colocar uma quantidade aleatória, né? Eu fiz vários testes, né, laboratoriais, coloco umas concentrações e evidentemente comecei com a concentração pequena e ao passar do tempo eu fui aumentando a concentração. Cheguei na concentração ideal, ao meu ver, para a depilação do couro, né? E engraçado que e depois quando eu achei a concentração ideal,
eu fui um pouco ousado. Rapaz, eu vou aumentar um pouquinho mais essa concentração. Aí estragou, furou, né? Tudo demais é veneno, né? Então, mas faz parte do pesquisador. Mas descobrir a medida certa, né? Hein? Descobrir a medida certa. Descobrir a medida certa, né? Então nós descobrimos a medida certa em termos proporcionais, né? A concentração nós descobrimos. Em relação ao custo, olha, sem sombra de dúvidas, geralmente esse sal ele é importado, né? E toda importação ela requer custos. E você tendo uma planta dessa, que pode ser cultivada em qualquer lugar, em qualquer terreno, até na beira de uma praia, né? Às vezes você vai à praia, passa por uma duna e vê a Calotropis procera lá. É impressionante essa planta, né? Ela se deu muito bem aqui. Então você reduz os custos operacionais, você reduz a água, você utiliza muito menos, né? Uma quantidade, chega até a ser 50% do consumo de água que você consegue economizar, né? Já que você está em água do Nordeste. Então essa planta aqui ela veio para revolucionar, ao meu ver. É uma planta que, e o interessante, que ela tem vários outros benefícios, mas infelizmente faltam mais pesquisadores. Que legal. Faltam professores também. Hoje em dia você vai numa sala de aula, ninguém quer ser mais professor. Olha, seu questionamento em relação... Eu observando aqui, né, falando que essa planta se adaptou aqui no Ceará, e eu vou dizer um dado novo, porque lá na Bahia tem muito dessa planta, principalmente nas margens de rios de água saloba. Eu sou testemunha que já vi muito. Olha aí. E interessante que nessa planta, muitas rãs que ficam às margens das águas frias dos rios, elas gostam de se esconder nas folhagens dessa planta, que é a Calotropis procera. Até o final do programa, todos vão saber pronunciar esse nome. Então, assim, Calotropis procera. Então, assim, eu fico feliz que lá na minha Bahia também tem dessa planta, que essa descoberta é extraordinária. Agora, a minha curiosidade está, como nunca imaginei que no queijo coalho teria uma planta como essa. Como seria o processo? Não é que teria. Como seria? Eles desenvolveram um mecanismo através da planta para coalhar o queijo. Exatamente. Aí seria... Processo novo, não é isso? Processo novo. É algo novo, uma nova ideia que está inserindo no queijo? Essa pesquisa, né, que faz parte também do grupo da Biolatex, né, nós somos uma equipe de pesquisadores, se deu o problema de que muitas pessoas não consomem ou não consumiam um queijo coalho por ter que sacrificar um animal. Por exemplo, esse coalho, né, O coalho tradicional, da onde se criou o coalho? O coalho tradicional, o coalho... Tem várias formas de fazer. Vários queijos, só que ninguém tem aquele paladar bem apurado, né? A gente come tantos queijos aí que ninguém sabe nem a procedência. Então o que acontece? Na fase de amamentação, né, dos bezerros, no estômago do bezerro, no chamado quarto do estômago dele, existe uma proteína, uma enzima. Proteína e enzima é praticamente a mesma coisa, pouquíssima diferença, tá? E nessa proteína, que é chamada de quimosina, é ela que é colocada no leite para coalhar. Ele coalha o leite, né? Pega aquele soro, você tira o soro e pega aquela parte mais sólida. Então eles matam o bezerro quando está alimentando para comer a carne e usa essa enzima, né? Isso. Para coalhar o queijo, entendeu? Isso é uma das opções que tem. Né? O processo mais tradicional. O mais tradicional. É o que iniciou, né? O queijo coalho. Você sacrifica, né, um bezerro, também tem de coelho, né? Também tem de cabra. Então você pega essa enzima, né, do quarto do estômago de um bezerro, na fase da amamentação, que isso é importante, na fase da amamentação. Para coalhar. Porque nessa fase da amamentação, ele produz a proteína que vai coalhar o leite, nessa fase, né? Então, interessante, aí da mesma forma da preparação do couro, seguindo fidedignamente as etapas da produção do couro,
eu falo da mesma coisa com o queijo. Seguindo as mesmas etapas, de uma forma fiel, no processamento do queijo, em vez de colocar essa enzima retirada do animal, eu coloco essa proteína extraída Da planta. de uma planta laticífera. Que né? coisa Então é linda. algo incrível de se poder imaginar. Lá na Bahia as pessoas dizem que é veneno, que o Mas- leite dessa planta é veneno. E é interessante que eu até deixo aqui um alerta, porque é uma planta laticífera, né? E toda planta ela tem o seu sistema de defesa. E essa planta aqui não é porque nós conseguimos em laboratório produzir um queijo ou ajudar no processamento do couro que seja uma planta livre de substâncias tóxicas. Não, isso não. É por isso que eu falei que no início, né, quando nós coletamos o látex, nós vamos diretamente ao laboratório e através de vários processos físicos, nós eliminamos diversas O substâncias. látex por si só é tóxico. Que legal. O lá- O látex, por si só é esse tóxico. leite que ele tá na mão é tóxico. Não é isso? Então, você não pode generalizar. Achar que vai tirar, vou dar o lácteos aqui. Achar que vai tirar isso aqui, E vai botar no leite. produção. Achar que vai tirar isso aqui da planta lá que você tem no fundo do quintal, vou fazer um corte aqui, vou colher lá, misturar com 50% de água e colocar no leite. Não, Vai dar problema. É tóxico. é tóxico. É isso que ele está dizendo. Pode matar. É todo um processo de aprimoramento desse lácteo. Isso. Em laboratório, como eu falei, nós tiramos, né, através de processos físicos, nós retiramos todas as substâncias, porque aqui tem uma infinidade, uma mega de substâncias desse látex aqui, na qual, né, eu me interesso apenas por essa proteína, Pelo lado que tem benefício, né? que é o lado que tem benefício, né? Para isso, que pode ter outra substância ali que tem benefício para outra coisa, não foi descoberta ainda. Exatamente. Então, o que as pessoas dizem lá na Bahia faz sentido. Faz. Porque é interessante, olha, que Não, tudo, aliás, o que a Aura está falando é interessante, porque tudo faz sentido, porque a sabedoria é milenar. Prova disso que eles tiram para coalhar o queijo do animal. Agora, tinha cientista na época? Não. Alguém percebeu isso, que colocou lá no leite e coalhou. Exatamente. Interessante falar em sabedoria milenar, em que é a história do toxicidade. chazinho, que é a história dos antecedentes. Não, toma isso, toma aquilo, toma, que funciona, a gente sabe que funciona. Né? Não sabe de onde vem, mas... Mas funciona. Sabedoria Milenar. ancestral, Então, né? você Milenar. falando isso aqui, ó. Interessante que como é que surgiu esse látex aqui, né? O nosso orientador, né? O nosso professor Márcio Viana Ramos, né? Ele interessante que ele, quando era menino, ele teve um impinge, um cobreiro. Todo mundo sabe o que é cobreiro aqui no Ceará, né? Sim, sim. Um cobreiro. E o que fez ele ficar bom desse cobreiro? O látex. Não tinha nada de experimentos, de ensaios feitos, nada. E foi uma curiosidade dele. Né? Ele pegou o leite, acho que se sentiu incomodado, e o leite geralmente queima, né? Ele colocou o látex diretamente no cobreiro, né? E descascou, enfim, só sei que o cobreiro foi-se embora. E ele levou essa atitude, né, de adolescente. Acho que ficou com ele, guardado com ele, Gerar né? mais Não, mas eu acho que curiosidade. ele deve ter dado dica para outros que pegou a pereba, né? Que Com custa da certeza. pereba. Mas Então, eu acho que é assim que se cria a sabedoria. A curiosidade, As né? Você descobertas, né? instigar a curiosidade, né? Então foi a partir desse Bom. cobreiro que ele pegou esse látex. Professor, eu preciso interromper agora, nós vamos para o segundo bloco, voltamos já que esse assunto está muito interessante. Fiquem ligados aí. Voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando aqui para o segundo bloco, muito interessante. Então quer dizer que o látex produz as proteases. Você me disse aqui nos bastidores que a produção disso é muito simples, muito fácil. Simples. Né? Simples para quem tem a técnica. Eu sei que né? vocês não, porque eu vejo o lado empresarial da coisa, né? Vocês não estudaram ainda o volume que se usa do sal, você já tem noção de quantas toneladas desse sal é colocado no mercado assim, por exemplo, no Brasil ou no mundo, ou da onde vem esse sal? Fala um pouco sobre isso. Não, na verdade, Marcele, são estudos novos, né? Agora satisfatórios e requer um tempo maior para nós termos, né, com certeza, essa proporção. Evidentemente que, com toda certeza, sem dúvida de errar, que você vai economizar muito no sal. Quando você fala em sal, você fala do sal, o sulfeto de sódio, né? Esse sulfeto de sódio que você falou que é sal e tal. Eu quero saber se vocês têm já na pesquisa de vocês, quanto é consumido disso em toneladas no mundo. Não, nós não temos ainda. Isso é importante. É importante. Né? É como eu falei, foi uma coisa nova, né, Marcele? É novo. E eu fiz no laboratório, porque eu tenho que fazer tudo. Eu inclusive fiz no laboratório, foi um dia até muito chato, né? Porque eu fiz com o sal, esse sulfeto de sódio. Olha, se as pessoas não tiverem ótimo, né? Com óculos, com a máscara, o cara passa mal mesmo. Ele que ninguém usa nos costumes, diga-se passagem. Não tem fiscalização, né, doutor Rebolo? Não tem fiscalização, tá certo? Então a intenção dessa substituição de uma proteína de origem vegetal a um composto químico tóxico desse sal aí é justamente viabilizar também para aquelas pessoas no interior que tem pequenas criações, né, de ovelhas e caprinos. É bom levar em consideração que a criação de caprinos e ovinos é muito superior à criação de bois, em torno de 90%, tá? No Nordeste, né? No Nordeste, tá? O Ceará é o quarto maior produtor. Do Brasil? Do Nordeste. Do Nordeste. Né? Do Nordeste. O Ceará perde para a Bahia, né? Perde para Pernambuco. Bom, esse negócio Paraíba e para o Ceará. finalizar aqui na minha cabeça, porque a minha cabeça é de empresário, né? Deve ser um volume absurdo, porque couro se faz tudo. Mas eu tenho uma dúvida de quem não trabalha com isso, de gente. Pergunte. Tem o couro original, né? Tem o couro sintético. O couro. Tem o De couro, animal. mas tem o de animal, tem o couro sintético e tem o tal do camurça. Camurça. O que é isso? É couro, não é? Como é que é feito? Bem, Não, só para acrescentar a pergunta dela. Tem o couro que você disse que é o natural, que é o couro do boi. Do boi, da cabra. o boi, da cobra. Tá bom, tá bom. Tem o Né? peixe, da tilápia e tal. Vamos no boi aqui. Tem o couro sintético de boi. O que é o couro sintético de boi? E tem a tal da camurça. Curvim. O sintético. couro sintético é um couro produzido artificialmente, né? Curvim. Diferentemente do couro, que é processado nos curtumes, que vem realmente da pele do animal. Puro, né? Puro, né? A camurça, né? Que eu acho que todo mundo já passou, já teve uma mala, um cinto, uma camisa de camurça, aí não sabe nem a procedência. Na verdade, tantas coisas que a gente não sabe de onde vem, a Verdade. gente usa, a gente come, a gente vê, mas ninguém sabe a procedência, tá certo? Quando se fala da camurça, aí eu vou voltar para aqueles pequenos criadores de animais,
né, do interior, que infelizmente, por possuir poucas técnicas no manuseio para a preparação do couro, a pele para esse criador torna-se um subproduto. A verdade é essa. Eles pegam a carne para consumo e para um meio de vida, ficando a pele como subproduto, joga fora ou junta aos montes, até esperar passar alguém que compre aquelas peles, né? Você salga a pele, tem que salgar a pele, né? Para vender com lixaria. Então, até eu abro aqui para falar que o intuito também dessa pesquisa é viabilizar esses pequenos produtores, né? Até para movimentar a região local, em termos de empregabilidade, né? Nós passarmos essa técnica, né, para eles. Na verdade, ainda precisa ser feito um estudo de viabilidade na questão comercial. Isso tudo, porque nós sabemos que tem startups hoje, invenções hoje a todo momento, mas se resume ao quê? Ao estudo de viabilidade comercial. Pronto, Marcelo, eu e o nosso orientador, o professor Márcio Vanda Ramos, estávamos na Argentina ano passado, em La Plata, né, para nós mostrarmos à comunidade científica essa nossa descoberta. Né? Então um convite foi feito, nós de prontidão nós aceitamos o convite e eles ficaram entusiasmados, né, com essa substituição. Na verdade, eles ficaram abismados foi com o couro em si, porque eu falo para vocês, o couro produzido através dessa proteína, ele já passou por diversos testes, né, na Argentina. A Argentina é o centro internacional de estudos de couro do mundo, é na Argentina, o centro de inteligência na Argentina. E foi justamente para lá que foram nossas peças. Olha só. Né? Eu coloquei a peça micro, né, aquela feita em laboratório, e coloquei a peça já pronta no curtume, foi diretamente para a Argentina. Já está patenteado, já está no mundo todo, já está patenteado. Isso é importante, porque a Argentina quer ser o melhor jogador de futebol do mundo. Tem, né? Nós tivemos essa precaução, né? Enfim, o importante é que essas peças foram para a Argentina, para o centro de inteligência lá da Argentina, que é o referência no mundo todo, e fizeram os testes de elasticidade, de maciez, o teste de textura, durabilidade, de pH, de resistência. Olha, e por incrível que pareça, foi bem superior, né, o resultado em relação às técnicas, em relação ao couro produzido de uma forma natural com sal, que esse sal que é tóxico, tá certo? Pois bem, então voltando aqui porque são tantas capilaridades, voltando à camuça. Certo. Falei do pequeno produtor, que faz, né, tem a criação de rebanhos, consome a carne, ficando a pele do animal um subproduto, né? E esses animais, Rafaela, eles ficam confinados, né, por muitas vezes soltos. E quando fica solto um animal desse, ele às vezes disputa um local, uma região com outro animal, vem um predador e morde o animal, faz um pequeno furo nele, um pequeno arranhão, e isso de uma forma ou de outra vai danificando, vai caindo o teste, vai caindo o glamour do couro, a qualidade do couro que vai de 0 a 10, tá certo? Então pronto. Então quando se chega no curtume, essas peças elas são separadas por tamanho, né? E são classificadas, né? E aquelas peças que são observáveis a olho nu, que tem algum ferimento, que tem algum buraco, que tem algum furo, elas não servem para a produção do couro. Mas não é jogada fora não. Aí como diz Lavoisier, eu como bom químico, né? Lavoisier, na terra nada se destrói, tudo se transforma, se aproveita, tudo é transformado, nada destruído. Então, a pele do animal, essa pele que fica mais externa, ela tem um nome típico, característico, é flor. Flor. Essa parte externa é chamada de flor. E a parte interna, ela é a parte carnal.
Tem a parte externa, que é a flor, que daí vem o couro, que tem que ser lisa, sem nenhum tipo de arranhão, sem nenhum tipo de mordida, né? E tem a parte interna, que é a carnal. Quando essa parte externa, a flor, por um motivo ou por outro, o animal vai disputar um território, vai brigar com outro animal, até namorar, né, com outro animal, não importa, aí arranha, já não dá para fazer o couro. O que é que se faz? Utiliza-se a parte interna dessa pele. Aí suja a camuça. Olha, então, para quem não sabe, a camuça... Que é mais macia, né? É mais macia. Porque a parte camuça externa... foi o couro que não deu certo por algum motivo externo. Isso, a camuça. Sua pergunta? Inclusive, eu posso afirmar aqui que isso aqui pode ser uma camuça. Né? Olha aí, estamos perto de uma camuça aqui. Então, são materiais que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano, né? E ninguém sabe de onde vem, como é que é feito, né? Então, é um reaproveitamento da pele. Para estudar e colocar cada vez mais soluções. E faltam pessoas, viu, Marcelo? Que pena que faltam pessoas. A minha pergunta era justamente sobre isso. O que faria com as peças que são prejudicadas? E a sua resposta veio logo assim que o senhor foi explicando. Então, para mim, para nós entendermos melhor, é o avesso do couro. É o avesso do couro. É um couro, algo que era para ser couro e por algum problema não deu certo, virou camuça. Agora, como o Marcelo tinha falado, o couro é um artigo, um acessório utilizado em inúmeros setores, infinitos setores. Né? E às vezes também, quando você não quer perder a produção, não quer perder essa pele, você pode fazer o couro, por exemplo, tem parte do sapato da gente, parte de calçados, que o revestimento interno é feito de couro. E esse couro, ele pode ser aquele couro danificado, porque não vai ser necessário ser classificado como um couro de excelente padrão. Porque é um couro que vai ficar interno, vai servir apenas para revestimento. Então, esse couro que é um pouco danificado, devido ao, né, como foi citado antes, esse couro ele pode ser utilizado em partes internas, de estofados, de calçados, de vestuário, né, que não é visível ao olho nu do ser humano, ou ele é transformado na camuça. Legal. Rebouças. Uma coisa fantástica é a pesquisa brasileira, e a cearense se destaca em várias e várias áreas de medicamentos. Agora nós descobrimos isso aí que nós não sabíamos. Então, assim, realmente a UFC, com toda a precariedade, né? Sem o incentivo que não tem de governo nenhum, à pesquisa e ao cientificismo, né? No estado do Ceará e no Brasil. E uma coisa que tem consequências, por exemplo, isso em todas as áreas, né? O Marcelo falou aqui até perguntando, e a patente, né? Porque as pessoas muitas vezes só se preocupam em registrar nome de empresa, né? E que é importante, para que ninguém use o seu nome, o nome da sua empresa, né? No Instituto Nacional de Marcas e Patentes, o INPI. Mas o INPI é também para registro de patentes científicas, de descobertas, né? E quando isso não é feito, quando não é feito logo, nós temos exemplos aqui no Brasil, por exemplo, o nome Rapadura. O nome Rapadura foi registrado por uma empresa alemã. Foi registrado por uma empresa alemã, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, no maior mercado. Para o Brasil ter isso revertido, foi uma questão jurídica internacional, né? O açaí foi registrado pelo Japão em 2003, se eu não me engano. E também isso aí gera toda uma questão para você conseguir reverter um problema. Uma coisa que poucas pessoas sabem, o famoso perfume Chanel número 5, um dos perfumes mais conhecidos do mundo e mais cheirosos do mundo, né? A fragrância mais conhecida, o Chanel número 5, a essência dele, o óleo da onde se extrai a essência dele, é da Amazônia. Da Amazônia. É da Amazônia. Poucos sabem disso, viu? Poucos sabem disso. É o chamado pau rosa, se eu não me engano o nome da planta, que se tira a substância do óleo e que fabrica aí o perfume Chanel número 5 e outras coisas, né? Para ter ideia, o governo brasileiro veio conseguir uma legislação restringindo, até porque hoje é uma planta que está na lista de extinção, veio conseguir uma legislação internacional que proibia, né, a extração de qualquer forma dessa planta e tudo. Só que algumas empresas que já tinham
patenteado, como no exemplo da Chanel número 5, que é a mais conhecida, ela conseguiu garantir legalmente também continuar extraindo, porque é a matéria-prima desse perfume, o Chanel número 5. Né? E o Brasil, imagina, como eu disse aqui no bloco anterior, os cientistas do mundo todo dizem que a cura do câncer está na Amazônia. Será que já existe? Isso aí é o que os laboratórios, infelizmente, fazem esse jogo, né, com a vida humana e dinheiro. Mas se existe, vem da Amazônia, é o que dizem. E se ainda vai existir, está lá ainda, para ser descoberto. Então, eu queria que você, se você tiver esse conhecimento sobre... Eu sei que você é cientista, muitas vezes o cientista faz a pesquisa e tem outro departamento responsável por isso. Não sei se você tem esse conhecimento. Sim. Esse produto, ele foi patenteado? Esse produto, ele foi feito a patente, como é que deve ser feita juridicamente no INPI, aqui no Brasil, para poder não ter o risco de vir aí um aventureiro, né, estrangeiro e pegar uma descoberta dessa da UFC e patentear. Né? E mesmo sendo, e aí nesse caso pior, porque a planta não existe só aqui no Brasil. Aliás, ela é originária da Índia. Né? Isso então, deu muito bem na Bahia. Isso, lá que no eu creio que pela questão climática, né, do semiárido, no sertão todo tem. E é uma planta muito vivífica porque ela sobrevive até em água salgada. Né? Então a pergunta é, já tiveram esse cuidado? Já foi feita essa patente? E só para deixar uma pergunta subsidiária, quando o Macieri perguntou sobre a quantidade usada, eu queria diminuir, afunilar aqui, diminuir essa pesquisa da quantidade. Porque você falou aqui que na produção de 1 quilo de couro é usado 40 litros de água. Se você também tem essa informação, doutor, se em 1 quilo de couro, quanto é usado do sódio lá, do produto que é tóxico, e quanto é usado desse produto aí, 1 quilo de produção de couro, se você tem essa informação? Bem, inicialmente, em relação à patente, a partir do momento, né, que nós encontramos a concentração dita ideal para a depilação do couro, mantendo as condições favoráveis para o bom desenvolvimento da produção do couro, a partir desse momento nós patenteamos no INPI. Muito bom. Certo? Já foi algo já taxado. Nome de quem? De quem é a patente? Da Universidade Federal do Ceará. Isso. Foi feito lá, né? Pesquisa lá. Agora é muito importante essa patente que ela seja feita internacionalmente. Não, mas estando garantido no INPI, já garantido no INPI. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar fazer uma pergunta aqui para você. Que é um dado importante que nós não podemos deixar passar. Essa membrana para cicatrização, essa membrana para cicatrização de feridas de diabéticos. E qual foi que você perguntou? Ele deu informação aqui que para 1 quilo de couro usa 40 litros de água. Se ele sabe informar de 1 quilo de couro quanto usa de sódio, do sal, que é prejudicial, e quanto usa desse produto novo. Então, são dois questionamentos. Pronto. O primeiro questionamento é em relação à quantidade, né? Como eu falei, como são pesquisas bem recentes, né? Nós, primeiramente, o nosso intuito, o nosso foco maior era achar justamente a concentração ideal, né, em ensaios micro no laboratório, para depois analisar de uma forma mais contundente, de uma forma mais macro. Mas em relação ao sal, eu posso falar, então, por exemplo, uma tonelada de couro é utilizado em torno de 500 quilos do sulfeto de sódio, a proporção 6,5, né? Então é muito sal, né? E aí a proporção desse produto? Ainda nós estamos estudando essa proporção ainda. É porque vocês fizerem micro, mas dá para colocar em macro mais ou menos? Sim, né? Qual é a ideia? Nós estamos até no curtume, que eu falei anteriormente, o CV Couros, né? Que nos deu todo apoio, toda a infraestrutura. Mas quem vai dar? Diga para mim. Não, mas é difícil, viu? Tem pessoas que fecham a porta, viu, Marcelo? Tem pessoas que fecham a porta. Tanto que só foi esse, né? Tem pessoas que fecham a porta, né? Noção, um abraço para dona Márcia, da CV Couros, que nos abriu a porta. Tecnologicamente. Biotecnologicamente, né? Biotecnologicamente, nós estamos aí para avançar. Para avançar. E para avançar, nós precisamos saber quem está fazendo, o que está fazendo e como está fazendo. São pesquisas feitas apenas no nosso laboratório. Então fica o convite, né? No nosso bloco de bioquímica, da biotecnologia molecular. Tá certo? Um laboratório pequeno, porém com grandes ideias, né? Como falei, sempre falo, repito, ratifico.
faltam pessoas. Infelizmente, o número de pesquisadores vão diminuindo cada vez mais. Então, esse nosso grande problema é justamente convencer... que falta pessoas... Tem incentivo, né? Financeiro. Falta, exatamente isso. Principalmente o que incentivo acontece? financeiro. Se o governo se preocupa com o incentivo financeiro para pesquisas, a coisa acontece. Agora, o cidadão, o pesquisador não pode sair de casa sem uma garantia, como ninguém sai. E essa quantidade, você ia falando, Só meia tonelada do sal para 1 tonelada de couro. De couro. E uma estimativa, dá para dar uma estimativa de quanto seria? Não, eu prefiro ainda não chutar, né? Não chutar, Tá ótimo. né? Porque eu quero dar algo mais concreto, mais real. Né? Mas é menos. Em relação Bem menos, é bem menos. Em relação à membrana aqui para cicatrização de feridas. Só para finalizar aqui, é porque é bem menos, porque nós utilizamos uma concentração bem baixa. Para você entender, eu comecei com concentração de 0,025, aí 0,05, e fui aumentando até chegar à concentração, ideal, na minha concepção, ideal. Né? Aí fiz os testes, refiz. Né? Você não pode fazer uma coisa só e achar que está certo. Você tem que fazer várias, você tem que fazer a coleta em diversos pontos para saber se a eficiência da látex daquela região qualquer ponto é igual à da outra região. Região que você diz de local. Territorial, de Ceará, local, físico, isso. Da planta, tanto faz o local que você tira o... Não, da planta. Da planta Da mesmo. planta, onde ela nasce. Por exemplo, Aliás, até do couro do animal, precisa, por exemplo, você deve ter determinado o gado Nelore. Aí você tem lá o boi zebu. São couros diferentes, precisa ser testado. Então. Mas em relação a isso, por exemplo, eu fiz com a pele de ovino, de caprino, de boi, concentração praticamente a mesma, né? Então, como falei, esses testes são feitos em diferentes regiões. Porque numa região salobra, será que esse sal não vai atrapalhar, vai diferenciar a eficiência da proteína? Intervir, né? E no campo seco. Então, nós temos que fazer, somos obrigados a fazer diversos ensaios, né? Em diferentes pontos da região, para saber se a eficiência é a mesma. E falo, a eficiência é a mesma. Em até período de chuva, Vamos lá, será que o látex tem a mesma eficiência? Então, tudo foi feito isso de uma maneira integral. O problema é que essa película é usada para feridas em diabético e tal. O Macedão esqueceu das membranas, né? Claro Que é algo novo. Porque é muito importante. É verdade. É muito importante, porque veja bem, para você chegar nesse ponto, imagino eu como um bom entendedor, que vocês conseguiram resumir com essa membrana o tempo de cicatrização de uma ferida de um diabético. Isso, Então, é verdade. E vamos dizer então, hipoteticamente, se esse tempo de cicatrização no tratamento normal seja 30 dias, vocês conseguiram diminuir isso para quanto tempo com a membrana? E se já testaram em humanos, né? Já fizemos testes. O que acontece, né? Essa proteína, essa protease, ela é muito solúvel em água, né? Então é colocada em placas PET, né? Junto com o gel, e ela solidifica e é colocada na pele, né? Na ferida de uma pessoa diabética, né? O que acontece? Não é também relacionado a 30 dias, tá? Marcelo, uma suposição, né? O que acontece? Qual é o percentual de resolução? Pode ser 10 dias, você escolhe o dia. Pronto. É porque existe o dia zero, né? O que acontece? Você, nesse dia, tem pacientes, Marcelo, que você vê o osso. Fechou a ferida. Feito o osso. E a autoestima da pessoa diminui muito. Né? Que fica incerta, a pessoa não conseguia cicatrizar. Não consegue cicatrizar, não quer sair de casa, a autoestima lá embaixo. Colocou essa membrana cicatrizante, né? Essa membrana cicatrizante. E foi feito no tempo zero, tá aqui. Aí bate a foto. Depois de 15 dias você via que ela já tinha ela estava um pouco mais fechada e menos inflamada, que é até um anti-inflamatório. Se curou a pereba. Se curou o cobreiro, né? O cobreiro. Aí você vai em 30 dias, aí você vai fazer análise e vê que está bem menor. Em até, né, em 50, 60 dias ela está praticamente toda fechada. Que vai depender também do dia que iniciou o tratamento, perto do dia da abertura do ferimento. Porque você também tem que, em tempos tem que trocar essa membrana, né? Que ela tem uma durabilidade. É como se fosse o band-aid.
O tempo depende de cada paciente, Marcelo, depende de cada ferimento, né? Que eu falei desse. E o custo dessa membrana? O custo é... Pode falar mesmo o custo? Pode. O custo é o braço, é braçal, né? O custo é você sair, você tem que coletar a planta, coletar o látex. É importante dizer que como é uma planta, ela tem um sistema de defesa dela. Então as coletas, você pode coletar durante todo o dia essa planta. Mas os melhores momentos para se coletar planta é de manhã cedo e no final da tarde. Por quê? Porque a planta ela tem os poros que ela se fecha. É tipo uma defesa da planta, né? Ela se fecha, então você vai coletar pouco látex. Você coleta um látex às 3 da tarde? Coleta. Só que vai coletar menos se você fosse coletar no período da manhã. Então nossas coletas são feitas geralmente pela manhã e no final da tarde. Tá certo? Para ter mais eficiência, ter mais quantidade, tá? Eu acho essas coisas... A natureza é incrível, isso né? Isso já é produzido para beneficiar pessoas com esse problema? Pois é, isso aí quem tem mais propriedade para falar disso é o professor Dr. Márcio Viana Ramos, né? Que ele que está à frente. Tudo é fácil de estudos. Mas não já tem a pomada? Membrana. É uma membrana cicatrizante. Você mistura com o gel a membrana e coloca, cria uma camada. Mas assim, eles não podem colocar, imagino, não, tenho certeza disso, porque eu já participei de muitos negócios desenvolvendo. Existe a Anvisa, existe uma série. Tem vários procedimentos. Antes de você colocar vários entraves, né? Mercado, isso eu sei. Tem que ser testado. Mas o grande lance é esse, o caminho é esse. O caminho é esse. Agora, para o couro, para o tratamento de depilação do couro, não é necessário nada disso. É muito mais rápido a aprovação. É necessário, porque, mas não, é muito mais rápido mesmo porque você está tirando... Tanto do queijo também. Está tirando um produto altamente tóxico do mercado e substituindo por uma coisa orgânica que é fantástica. A do queijo também deve precisar de muita burocracia. Muita burocracia. Alimento, né? E vai de antemão, né? Quando eu pego... Que é alimento, né? Quando eu pego o látex da planta, e fica bem claro, nós retiramos todas as toxicidades, né? E todos os testes também são feitos. Aí tem pessoas, só um minutinho, mas tem pessoas também do nosso grupo de pesquisa que já fizeram um teste de alergia. E não tem, é uma planta formidável, né? Rafael, obrigado por você ter vindo aqui. Nós temos muito ainda o que aprender com essa planta, muito que aprender. O que falta são pesquisadores. O nosso tempo está infelizmente acabando, nós temos que encerrar. Rebouças, considerações, por favor. Instagram, Carlos Rebouças, @advogado cristão. Twitter, YouTube, Quai, TikTok, Carlos Rebouças, ADV. Áurea? Parabenizar o UFC por pesquisas assim tão importantes. E o meu contato é @AureaCedrais. Lá na bio você encontra também o link para a clínica Áurea Cedrais. Rafaela? Achei sensacional o assunto debatido hoje. Fica aí a dica de levar essa pesquisa mais didaticamente para a sala de aula, para que outros jovens se interessem pelo assunto. E o meu Instagram, @Rafaela Sinésio. Agradecer a oportunidade, né, de poder mostrar um pouco das nossas descobertas científicas, né, aqui na Universidade Federal do Ceará. Agradecer também o professor Márcio Viana Ramos e a dona Márcia da CV Couros. Muito obrigado pelo espaço concedido. Nós que agradecemos você por estar aqui com essas grandes novidades, expectativas, criando expectativa. Parabenizar vocês, principalmente, antes da UFC, pela iniciativa de concluir as pesquisas, né? E lembrando vocês aí de casa que nós estamos aqui terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite e domingo às 18 horas. Fiquem ligados.